A gente vai. ZYW 514, 87.9. Corupá FM, a rádio da nossa cidade. A Mega Transilpé Calçados e Esportes convida você para conhecer as novidades outono e inverno. Uma grande quantidade de sapatos, sapatilhas e botas, cada um mais bonito que o outro. Tudo em ótimas condições de pagamento e com preços arrasadores. Mega Transilpé Calçados e Esportes. Roupas, calçados, linha esportiva e a nova coleção outono e inverno disponível na loja. À vista, toda loja com 7% de desconto. A prazo em 1 mais 7 ou nos cartões em até 10 vezes sem juros. Mega Transilpé Calçados e Esportes. Ande na moda. Getúlio Vargas em Corupá, 375-2750 ou no Calçadão em Jaraguá. Panificador e confeitaria Pão de Mel do nosso amigo Guido. Diariamente atende das 6 da manhã até as 20 horas. Domingos e feriados das 7 da manhã às 12 horas e das 14h30 às 19 horas. Pães de vários sabores, bolachas, cookies, lanches feitos na hora. E você encontra nos mercados de Corupá e Jaraguá do Sul também as delícias da Panificador e confeitaria Pão de Mel. Faça encomenda daquele bolo de aniversário pelo 3375-1429. Diversos tipos de salgados à pronta entrega e também por encomenda. Que nunca falte o pão na sua mesa. Pão de Mel. Acompanhe todos os dias das 7 às 8 horas da manhã. Jornal da Corupá. Jornal da Corupá. A apresentação Renildo Antunes. Notícias locais e regionais. Economia, política, saúde, educação, segurança pública e previsão do tempo. Jornal da Corupá. Oferecimento Belém Joalheria e Ótica. Joias, relógios, óculos de grau e de sol e toda a linha Tramontina. De presentes da Belém. Na Getúlio Vargas 611. Telefone 3375-1297. Clínica Veterinária Agropecuária Corupaense. Toda a linha de ferramentas, rações e na Clínica Veterinária o cuidado que seu pet precisa. Porque bicho é como a gente. Se não cuida, ele sente. Rua Jaraguá, telefone 3375-1005. Jornal da Corupá. De segunda a sexta, das 7 às 8 horas da manhã. Aqui na Corupá FM. A notícia que chega cedo até você. O fim de semana aqui no Supermês é especial da carne. Vem aproveitar, tem carne pro seu churrasco, pro seu dia a dia e ainda muitas ofertas em toda a loja. Esperamos por você no trevo principal de Corupá, com amplo estacionamento e loja climatizada. Vem fazer economia você também. Supermês, rede nosso ponto. 37. Aumente o volume. Aumente o volume. Aumente o volume. São 12 horas e mais 6 minutos. A partir de agora. Falando francamente. Apresentação: Tim Francisco. Tim Francisco. Olá, sejam todos bem-vindos. Se você ligou o rádio agora, muito boa tarde, muito prazer. Eu sou o Tim e nós estamos estreando aqui na Corupá FM o programa Falando Francamente. Bom, programa Falando Francamente, eu pressuponho aquelas pessoas que beiram a nossa idade, em torno de 40, 45 anos, 50 anos ou mais, e talvez até um pouquinho menos, já conhecem. É um programa, os mais novos ainda podem conhecer. Mas o programa Falando Francamente tem aproximadamente 27 anos de história. Por que de história? Porque acabou se tornando um marco no rádio da região, por inovar numa série de discussões, por debater assuntos até então que eram considerados paradigmas. Então a gente quebrou paradigmas quando falamos sobre as mais diversas patologias. Geralmente a imensa maioria dos convidados é médico, então por conta disso o programa criou uma simpatia, as pessoas aprenderam a gostar. Tanto é que nessa minha vida da comunicação, um pouco mais de 30 anos,
a imensa maioria das pessoas me cumprimenta na rua exatamente por conta do Falando Francamente. Tim, você que apresenta o programa Falando Francamente. E a coisa mais frustrante, daqui a pouquinho vou apresentar a minha convidada, e a coisa mais frustrante, entre aspas, né, é quando você encontra um rapaz de 25, de 27 anos, uma menina de 25, 23. E quando eu era criança te ouvia tanto. Aí você pega e fala, puxa, eu estou ficando velho? Não, talvez então um pouquinho experiente. Então, sejam todos bem-vindos. Eu quero agradecer imensamente à direção da emissora que abriu esse espaço para que nós pudéssemos fazer essa prestação de serviço. A prestação de serviço levando a informação, a discussão, a sua participação. Nós estamos transmitindo pelo Face Tim Francisco e pelo Face da rádio também. Então você pode, tem o WhatsApp da rádio que é o 992, não, é esse, né? 99290-2604. 9290-2604, você poderá também mandar a sua pergunta. O que a gente busca? A prestação de serviço, levando informação para você que a partir de hoje, nessa nova empreitada, passa a acompanhar o programa Falando Francamente, apresentado todos os sábados das 12 às 13 horas. A minha convidada dizia assim, e como você está se sentindo? E eu disse, maravilhoso, porque a minha vida, embora tenha trabalhado na TV e trabalhado muito tempo também com jornal, mas eu nunca fiquei fora do rádio. Foram 30 e poucos anos trabalhando no rádio. E depois da exoneração de toda a equipe, no dia 30 de setembro de 2014, nós simplesmente deixamos de exercer essa profissão. E agora nós estamos de volta. Então, muito boa tarde, muito prazer, eu sou o Tim. Estamos estreando na Corupá FM o programa Falando Francamente. Nossa convidada de hoje, Jaqueliane Belling, ela é optometrista. Por que nós escolhemos para a estreia a Jaque? Primeiro, pela sua competência profissional. Segundo, porque ela tem uma busca incessante pelo conhecimento. E quando você busca incessantemente conhecimento, você tende a aprender mais, a disseminar mais esses conhecimentos. Em síntese, todo mundo ganha. A comunidade como um todo ganha. E ela tem o Centro da Visão em Corupá e, claro, né, nós vamos falar sobre dificuldades visuais. Você, mãezinha que está ouvindo aí, de repente tem um filho que está reclamando porque não está aprendendo bem ou não quer fazer os deveres de casa. Você que, assim como eu, tem um pouquinho mais de 40 ou está entrando nessa meia fase da vida aí e já começa a apresentar alguns problemas de visão. Mas quais são esses problemas? O que você tem que fazer para resolver, entendeu? Então tudo isso eu falo com a minha querida Jaqueliane Belling, a Jaque Belling, optometrista, nossa convidada de hoje. Boa tarde, seja bem-vinda na estreia do Falando Francamente, Jaque. Um grande boa tarde a todos os ouvintes da Corupá FM. Um grande boa tarde a você. Obrigado, amor. Hoje é um momento muito especial. Primeiro porque você está reiniciando o seu trabalho do Falando Francamente aqui na Corupá FM, o que vai trazer um benefício muito grande para a nossa comunidade e vai abrilhantar o trabalho que já é feito pelos locutores da Corupá FM. É especial esse momento porque eu sou ouvinte assídua, sempre fui, né? Então é um programa que está fazendo falta. E muito especial porque quando eu ouvi o seu programa, eu sempre imaginei, será que um dia eu vou estar lá? Quando eu comecei a estudar, obviamente, né? E o dia chegou. Que então eu me sinto muito honrada em você ter me convidado e eu tenho muita gratidão por esse carinho. A recíproca é verdadeira, tá? Nós começamos o programa Falando Francamente quando chegamos em 1991 a Jaraguá do Sul. Aí passamos por quase todas as emissoras de rádio, inclusive aqui também. Jaque, conta pra mim, quando a gente fala optometrista, mas o que faz uma optometrista? Essa palavra até é difícil de pronunciar. Normalmente, as pessoas têm uma dificuldade muito grande em pronunciar a palavra optometria. O optometrista é um profissional que está preparado para fazer o atendimento primário da saúde visual.
O que quer dizer isso? Para saber como é que está o funcionamento da sua visão. Você está enxergando bem ou você não está enxergando bem? Bom, para que a gente possa fazer isso, primeiro a gente precisa avaliar se não existe nenhuma alteração patológica nesse olho. Entendi. Porque Se não tem nenhuma doença. Se não tiver nenhuma doença. Sim. Porque se houver alguma doença, nesse momento o atendimento ele já é parado, porque esse paciente precisa ser encaminhado para o oftalmologista, porque o optometrista não prescreve medicamento e não faz cirurgia, mas tem a capacidade de avaliar se a gente está diante de um olho que tem alguma doença ou não. Então, o atendimento do optometrista seria inicialmente um atendimento clínico? Teoricamente, sim. Porque ele também vai avaliar se você está com uma outra alteração sistêmica, porque às vezes, diante dessa alteração sistêmica, ele também não vai poder te auxiliar. Exemplo? Sim. A diabetes. Se você é um paciente que tem diabetes, que não controla a tua glicemia, a gente tem um problema muito sério, porque se você não se cuidar, você pode até cegar. Então, diante de um paciente desse, infelizmente eu não posso prescrever um óculos. Porque se ele ela tem estiver, uma exatamente, porque entendi. ele está com ela alterada. Se ela estiver tratada sob controle, aí é uma outra situação. Mas nós estamos falando do diabetes que pode gerar a cegueira, quer dizer, é algo muito sério que muitas vezes as pessoas acabam ignorando, né, Jaque? Algumas pessoas são até displicentes no trato, no acompanhamento com essa doença, que é extremamente grave e que desenvolve fatores complicadores sérios, como a cegueira, né? As pessoas, às vezes, elas têm o conhecimento, mas elas não se cuidam. Essa é uma qualidade do brasileiro, né? Então, ele não tem cuidado consigo. A diabetes cega, sim, né? Então, você precisa se cuidar. Agora, vamos supor que você tenha uma pressão arterial alterada e você também não cuida. A pressão alta. Exatamente. Você também pode desenvolver uma patologia no fundo do seu olho. Quer dizer, a analogia entre diversas doenças crônicas com a visão é muito grande, né? Por causa disso que a gente precisa ser muito responsável ao fazer a anamnese desse paciente. O que é anamnese? Eu preciso saber um pouquinho de toda a vida dele. Saber se ele vai com frequência medir a pressão, se ele tem o hábito de avaliar como é que está o colesterol, o triglicerídeos, a glicemia, né? Se ele já toma medicamento, se ele está fazendo controle com o especialista da área que ele visitou para iniciar o tratamento. É um conjunto, porque não é o simples ato de não enxergou, eu vou te passar um óculos e pronto. Se você ligou o rádio agora, seja bem-vindo. Se você está nos acompanhando pelas redes sociais, muito boa tarde, muito prazer. Eu sou o Tim. Nós estamos estreando aqui na Corupá FM o programa Falando Francamente. Se você deseja fazer alguma pergunta, nós estamos disponibilizando também, além das redes sociais, o WhatsApp da emissora. É o 9290-2604. Se eventualmente você desejar tirar alguma dúvida, mas eu prometo perguntar tudo aquilo, ou quase tudo, do que você imagina com a minha querida Jaqueliane Belling, que é optometrista e que tem em Corupá o Centro da Visão. Quando você falou, Jaque, de cegueira provocada pela diabetes, nós estamos falando de um processo gradativo ou abrupto? Depende da situação, né? Porque às vezes você acha que vai ser um processo rápido, mas esse paciente já vem desenvolvendo isso há muito tempo, só que não sabe, né? Às vezes pode ter uma oscilação muito rápida na glicemia, mas se ela já for tratada, ela não vai deixar nenhuma sequela no fundo de olho, né? Então tudo depende do processo no geral, né? E de como esse paciente é atendido, né? Então, primeiro, a pessoa que é diabética, ela tem que ter um acompanhamento e um cuidado excepcional sob pena da doença refletir na sua visão. Com certeza. Além de outros fatores complicadores, né? Sérios. Sim, a gente está focando na visão, porque essa é a minha área, é um cuidado que a gente tem,
porque mesmo não tratando e não fazendo cirurgia, a gente precisa ter uma atenção muito especial com esses pacientes que têm alguma alteração. Porque se eles não forem encaminhados, porque muitas vezes eles acham que, por exemplo, uma pressão 15/8 é normal. A gente sabe que não é. Não é. Não, mas a minha sempre está nesse valor. A minha sempre foi assim. Sempre foi assim, né? É o que eu ouço bastante. Mas então, vamos procurar um cardiologista, que é o especialista da área, para que te avalie durante uns 30 dias. Ele vai te dizer se é ou não é. Eu também não posso dizer, eu não estudei para isso, mas pelos índices normais que eu aprendi, ela não pode estar passando muito disso. Mesmo porque vai desenvolver várias patologias e não só nos olhos, né? A questão da visão, já que além do diabetes pode complicar, as pessoas perguntam, os dois termos são corretos, tá? Eu pressuponho. E da pressão alta, existem alguns outros fatores, algumas outras doenças que podem contribuir para a dificuldade visual, para as pessoas começarem a enfrentar problemas de visão? Sim. São muitas. A gente poderia falar disso por vários programas. Mas eu vou citar mais uma situação. Da mesma forma que a gente tem a pressão arterial, que pode estar elevada, normal ou baixa, a gente tem a pressão intraocular. O que é isso? A pressão dos olhos. Sim. Então, essa pressão também tem valores normais, né? Então, às vezes eu vou atender um paciente e eu preciso sim medir a pressão intraocular. Então, quando você for procurar um profissional, optometrista ou oftalmologista, conduta, a gente precisa medir a pressão dos olhos. Se essa pressão estiver alterada e ela não for tratada, esse paciente também pode ficar cego. Quando a gente fala dessa pressão específica, o diagnóstico ele é feito através de aparelhos específicos também. Sim. Que você sempre, tem lá. Sim. É um conjunto, né? Você avalia algumas situações para ver se realmente essa pressão já está ocasionando perda de campo visual e mais ou menos assim, vamos resumir. Chegou no consultório, a Jaque mediu a pressão, está alterada, existe uma suspeita, eu vou encaminhar para o oftalmologista, porque ele faz o tratamento e, se for necessário, cirurgia. A Jaque não vai fazer nada porque ela não estudou para isso. Ela só sabe se está normal ou se está alterada. Eu entendi. Conta uma coisa, Jaque, sempre foi uma curiosidade minha. Por que quando a gente chega aos 40, o braço cresce? Então... E sempre me disseram que dois órgãos que continuam crescendo pela vida toda, o nariz e as orelhas, esse sim. E de repente eu tenho percebido que os meus braços ultimamente têm crescido assim, porque a gente tem que esticar bastante para enxergar. O que está acontecendo? A experiência de vida, ela chega, ela contribui muito, mas ela acaba influenciando negativamente para que a gente consiga enxergar na mesma distância que se enxergava com 20, com 25, com 30, com 35. E isso cada vez está mais evidente em função de a gente estar usando muito os eletrônicos, né? Então, a partir Nós vamos dos até 40... falar mais sobre isso, porque isso é muito grave, né? É bem importante, é uma ressalva importante. Então, é muito... chegou nesse período da vida, realmente você vai começar a observar que quando você começa a afastar o braço, as letras ficam um pouco maiores. Mas como se nunca eu tive problema de vista, né? Mas é a experiência de vida. Eu imaginei que as pessoas que as letras estavam diminuindo, né? Então você pode dizer que sou eu que estou com problema de visão. Sim. Nesse caso, Jaque, é comum, é um fato absolutamente normal? É super normal. Quando a gente nasce, a gente tem uma capacidade, a gente tecnicamente chama de amplitude de acomodação. O que é isso? É a capacidade de tu olhar longe e olhar perto e ter uma visão perfeita
numa fração de segundos. Sim. Obviamente não quando tu nasce com algum problema genético. A gente está falando de um olho que nasce Normal. sem problema Sem no problema. seu funcionamento. Certo. Conforme tu vai envelhecendo, essa capacidade, essa amplitude, que quando tu nasce é de 18 graus e meio, ela vai diminuindo. Teoricamente, quando a gente tem 40 anos, ela já está na casa dos 5,5 só. Por causa disso que para longe continua normal. Mas quando eu vou focar para perto, esse ajuste, ele não se assenta mais. Por quê? Entendo. Porque está faltando aquela amplitude. Teoricamente, isso Quando a deveria... Jaque fala teoricamente, claro, porque requer É o que os livros dizem, Sim. mas quando a gente vai para o consultório, em função dessa vida que a gente leva hoje em dia, esses valores eles já não estão mais coincidindo com o que os livros dizem. Com a Então, teoria. exatamente. O que diz a teoria? Que cada pessoa que não tem problema no funcionamento, que sempre enxergou bem para longe e para perto, só vai usar óculos para perto com 48 anos. Isso é muito raro acontecer de encontrar um paciente que chegue no consultório e só precise óculos para perto com 48 anos. A gente já começa com pacientes com 40, 41, 42, em função do quê? Muito celular, muito computador, e com isso essa tua amplitude que deveria te assegurar visão até nessa idade, ela vai caindo antes. Show de bola. Show de bola. Obrigado. Se você ligou o rádio agora, seja bem-vindo. Muito boa tarde, muito prazer. Eu sou o Tim, você está na Corupá FM e nós estamos apresentando o programa Falando Francamente. A nossa convidada de hoje, optometrista Jaqueliane Belling. Nós vamos ao intervalo comercial e depois, na volta, eu gostaria de chamar a atenção de você pai, de você mãezinha, porque a realidade hoje qual é? Os nossos filhos vivem mergulhados nos celulares, nos joguinhos, no computador. Qual é o reflexo disso para a visão? Outro detalhe, às vezes você pode estar culpando seu filho, porque você é um preguiçoso, não gosta de fazer os deveres, não gosta de estudar. Mas será que é isso? Será que ele não está enfrentando um problema visual? Vamos debater aprofundadamente, minuciosamente essas questões após o intervalo comercial. Só me permitam agradecer a presença do meu filho Ivan César e da sua esposa, do meu neto, que faz tempo que eu não vejo, que vieram de Florianópolis para nos visitar e estão acompanhando aqui. Grande abraço a todos e até já. Falando francamente. 87,9, a rádio que tem mania de sucesso. A Max Líder Pesquisas e Eventos divulga os destaques do ano de Corupá. Escritório Contábil Avenida, Marilane Brunel Glatz. Escritório de Contabilidade e Contadora, Compocor Informática. Artigos para informática, comércio e assistência técnica e sistemas fiscais. Seed Sound Caráudio, instalação de som, alarmes e películas automotivas. Dr. Regis Arlindo Ferreira, implanto dentista, ortodontista e clínica odontológica. Endi Cateluana, cabeleireiros e maquiadora. Freud Belling, diretor de rádio. Jornal de Corupá, informou Max Líder Pesquisas. Acredite na vida, acredite no amor, acredite em quem lhe quer bem. Drogarias Farmagnus. Semana do Bebê. Promoções de fraldas, lencinhos e toda a linha infantil. Confira nas Drogarias Farmagnus. Em Corupá, Farmagnus atende na Roberto Zaidio, 3375-2944. Farmácia Genéricos e CIA. Amor e carinho com você. Drogarias Farmagnus. Você sempre bem. Churrascaria Família Castro, vem experimentar. É logo ali, na Serra de Corupá, próximo ao Britador. O melhor espeto corrido de toda a nossa região. Churrasco com carnes nobres, assado no ponto que você gosta. A qualquer hora do dia você pode provar os demais lanches. Chuleta com polenta. E todos os dias, a partir das 11 da manhã, o saboroso espeto corrido. Informações pelo 99184-2055 com Anderson Castro. Churrascaria Família Castro e Armazém Castro. No ano Bom Corupá.
O Supermercado Bittencourt quer que você faça economia em 2018. Por isso, preparamos vários setores com muita economia e qualidade para você aproveitar. Alimentação saudável, frutas, verduras, legumes, carnes de ótima qualidade. Tem a terça-feira da carne e a sexta da carne. A quarta-feira é da limpeza, quinta do pão francês e do leite, sexta e sabadão da carne. Supermercado Bittencourt, economia em todos os setores na Rua João Tosini, Corupá. Site corupafm.com.br. Falando francamente. Ok, nós estamos de volta, são 12 horas e mais 28 minutos. Se você está ligando o rádio agora, seja bem-vindo. Muito boa tarde, muito prazer. Eu sou o Tim, você está na Corupá FM. E nós estamos estreando hoje o programa Falando Francamente. Quero mandar um abraço para o Dr. Joey Valtric Júnior. Ele é cirurgião gastro, né? Um amigo pessoal, acabou se tornando um amigo pessoal que também está participando de um congresso, mas disse que ia tirar um tempinho exatamente para acompanhar um pouco. Ele é um fã incondicional do programa Falando Francamente. Minha convidada de hoje, Jaqueliane Belling, optometrista. Ela que tem em Corupá o Centro da Visão. Jaque, a gente vive numa era em que a bolinha de gude, Bete e tantas outras brincadeiras ficaram no passado. Hoje é celular, são joguinhos no celular e no computador. E nós estamos falando de todo mundo, mas principalmente as crianças. Me permita até dar um puxãozinho de orelha, porque às vezes os pais usam o celular como um instrumento para entreter a criança. E pega assim, pode ficar com o celular. Ficando com o celular, ela não dá trabalho. Qual é a gravidade disso tudo? Então, já existem estudos que comprovam que no futuro a gente vai ter uma epidemia de miopia. Por quê? Porque essas crianças, elas ficam muito tempo usando só a visão de perto. Usando só a visão de perto, eu vou perder aquilo que eu acabei de falar antes. A capacidade em meu olho olhar para longe e olhar para perto numa fração de segundos e manter a imagem nítida. Olhando só para perto, quando ele olhar para longe, ele já não vai ver as coisas mais tão nítidas. Fazendo isso com uma frequência, porque o que acontece? Às vezes você escuta, você vai atender um paciente e você fala assim... você brinca muito no celular? A criança já começa a rir, né? E quanto tempo você passa? Não é muito. Não é muito o quê? 2 horas, 3 horas, 4 horas é demais. É um absurdo até, né? É um absurdo muito grande. Às vezes, os pais, por quererem agradar os filhos, em especial os adolescentes, acabam comprando um celular com cada vez mais tecnologia e acham realmente que estão fazendo bem. O problema é que esses adolescentes ficam mais tempo ainda do que as crianças. Então, acabam chegando no consultório com miopia. A partir do momento que tu desenvolve uma miopia, dependendo do valor, a gente não consegue reverter. E qual que é o problema disso? Se você não voltar um pouquinho, mudar os seus hábitos, ela vai cada vez aumentando mais. A miopia é o quê? Uma disfunção? É uma disfunção. Sim. E que vai te reduzir muito a tua visão de longe. E conforme você for corrigido com o óculos ou com a lente de contato, tu vai ficar cada vez mais dependente. E a tendência ela é aumentar. Por quê? Porque na adolescência é um período que eles não estão estudando muito ainda. Sim. Eu sempre brinco que eles estão estudando a vida dos outros através do Facebook e olhando muito o WhatsApp e não fazendo nada que de repente vá agregar alguma coisa positiva para a vida. E quando chegar no período de faculdade, que realmente tem que estudar muito, né? Ou um período pré-vestibular, e daí? Aí vai forçar mais ainda, né? Então, a responsabilidade é dos pais. Eu sei que é difícil. É complicado. Tem um bebê lá em casa agora que adora ver videozinho no celular. Nós estamos falando da Pérola. Exatamente. Que é linda. Obrigada, eu também acho isso. Mas é verdade. E vou parar de falar, senão eu vou babar. E a gente sabe que é muito difícil. Mas se a gente não cortar isso dela um pouco agora,
ela vai ser uma míope no futuro, né? Tá, mas espera lá. Há pouco tempo você me disse aqui que a gente, a partir dos 40, vai perdendo a capacidade de enxergar perto. Tomando por base que esses adolescentes, essas crianças, podem desenvolver a miopia, que é a dificuldade para enxergar longe, depois dos 40, então tá danado? Sim e não. Depende. Quando tu desenvolve uma dificuldade muito grande para longe, até um determinado valor, ele vai te compensar nos 40. Só que o que vai acontecer? Se essa miopia, ela estacionar, né? Então, se ela se mantiver, de repente, em 2, 3, dependendo da situação, quando tu chegar nos 40, 40 e poucos, 50, tu não vai precisar de óculos para perto. Só que, o que acontece? Nunca se mantém assim, né? É muito difícil para essa situação de que está desenvolvendo. Estagnar. Então, o que vai chegar nesse período? Ele realmente vai precisar de óculos para perto também. Então, a gente vai pro multifocal, aonde ele vai ter um determinado grau para longe e outro para perto. Com o advento da idade, essa questão vai aumentando ou pode estabilizar com o uso do óculos? Então, estabilizar com o uso do óculos, se não mudar os hábitos, não vai. Não funciona. Depende a linha de correção, né? Eu fiz uma especialização em optometria comportamental, então a gente tem uma técnica que a gente tenta estabilizar. Mas é muito difícil, porque eu dependo muito de que se meu paciente vai mudar os hábitos também. Se ele não mudar os hábitos, só a técnica não vai resolver, né? Mas a gente já tem uns resultados muito positivos, né? Você me falava de uma paciente, não sei qual era a patologia dela ou dele, mas que você esperava uma evolução rápida em 20 dias, em torno de 50%, e de repente está 100%. Então, essa semana foi uma semana de muita alegria, porque Vitória. Porque quando você atende uma criança e a mãe chega reportando no consultório, se ela estiver ouvindo, ela sabe de quem eu estou falando. Sim. Quando ela chega no consultório e fala assim, meu filho estava na primeira série e ele não desenvolveu muito bem e a professora falou que ele não tinha capacidade para estar lá. Nossa. Sim. Então, esse ano eu troquei ele de escola. E eu tive a bênção de encontrar uma professora que me disse, não, faça uma avaliação porque ele tem alguma coisa. Ele passou por avaliação no máximo há 25 dias e o problema dele não era tanto no que ele via, porque praticamente ele tinha uma visão perfeita na distância que se precisa ter. Aonde estava o problema dele? Quando ele trocava o foco de longe para perto e de perto para longe, que a gente volta naquela amplitude de acomodação, aquele exercício não estava executando perfeito. E isso fazia com que ele não queria fazer os deveres em casa, ele não sossegava na cadeira, ele estava muito nervoso, e então ainda na cabecinha dele estava aquela história de que eu não sei fazer, eu não sirvo para fazer. Quando um profissional se reporta uma criança assim, ela está fazendo um estrago muito grande, porque não existe criança que não saiba, que não tenha capacidade. É verdade. Eles estão num momento onde eles conseguem absorver tudo e muito rápido. Então, ele fez o óculos, a gente avaliou, a gente usou a técnica da optometria comportamental também, porque não era só um problema de qualidade, de quantidade do que ele via, mas sim da qualidade com que ele via. E ele fez retorno ontem e eu realmente esperava uns 50% de melhora, porque a gente está falando em poucos dias. E a mãe me falou que se ela soubesse disso antes, ela teria trazido ele muito antes, porque ele está mais calmo, ele chega em casa e ele quer fazer os deveres. Então, aí a gente entra numa questão até delicada de falta de conhecimento, e pela falta de conhecimento, a falta de compreensão dos pais, imputando na criança, porque ele é preguiçoso, porque ele não gosta de estudar, porque isso, porque aquilo. E muitas vezes, meu amor, a questão pode estar relacionada a um problema de visão, ou outro problema, quem sabe, né?
Hiperativo, alguma coisa assim? Exatamente, são várias as vários disfunções que podem acontecer. Normalmente a gente trabalha em conjunto com mais profissionais para avaliar. No caso dele não houve necessidade até o momento, né? Mas você dizer que uma criança não quer aprender, não tem capacidade, isso é um pecado muito grande. Aos pais, se tu observar qualquer coisa diferente no teu filho, liga, pergunta, passa lá no Centro da Visão, tira uma dúvida. Eu estou aqui para isso, me manda um e-mail, depois a gente vai disponibilizar. A gente vai passar o número do meu celular também. Aos professores, vocês têm uma missão muito importante na vida dessas crianças, porque vocês passam um grande tempo com eles. E eu já digo aos da creche também, né? Então, observou alguma coisa diferente, faz contato se você tem dúvida. Porque vocês, melhores do que ninguém, sabem que não existe criança preguiçosa. Cada um tem o seu tempo para aprender. Cabe a nós, que somos responsáveis por eles, descobrir, conduzir da melhor forma para que essa criança não perca nenhuma oportunidade e não seja deixada para trás. É interessante. Você falava da questão da miopia. E como os pais podem descobrir, aí eu diria até que é uma situação bastante complicada, que o filho dele ou que o filho dela, com a filha, está desenvolvendo a miopia por conta do uso exagerado da tecnologia. Ela apresenta algum sintoma, alguma coisa, alguma reclamação, dor de cabeça, sei lá? A miopia, normalmente você não encontra paciente míope com muito sintoma. A reclamação é clara, começa a ter dificuldade para longe. Se tu começar a observar que teu filho começa a se aproximar da televisão, né? Começar a reclamar na sala de aula, que precisa sentar mais na frente, ele está desenvolvendo a miopia. Quanto antes tu procurar um profissional, pode ser o optometrista, pode ser o oftalmologista, se tu tem preferência, porque cada um precisa procurar o profissional que te deixa à vontade, para fazer uma avaliação. Na dúvida, leve o seu filho para avaliar. Quer dizer que a criança pode estar desenvolvendo esse problema e automaticamente ter um fator complicador muito forte daqui a alguns anos, se não tratado a tempo, se não acompanhado ou diagnosticado a tempo. Eu sempre digo que eles perdem oportunidades, né? Porque se você sentar duas crianças numa sala de aula ou dois adolescentes, um tendo a visão perfeita e o outro não, quem vai se sobressair? Por mais que o que não enxergue possa ter mais habilidade em aprender. Eu entendi. Bom, são 12 horas e mais 40 minutos. De novo, se você está ligando o rádio agora, seja bem-vindo. Muito boa tarde, muito prazer. Eu sou o Tim. Nós estamos estreando aqui na Corupá FM o programa Falando Francamente. Antes do intervalo comercial, eu preciso... não tem nada a ver com o assunto de hoje, mas já que a Jaque falou, olha, você tem que prestar atenção no comportamento dos seus filhos, me permita fazer uma observação, porque ontem foi o Dia Nacional de Combate à Exploração Infanto-Juvenil. E não sei se vocês leem ou não o Corupaense, mas nós fizemos uma matéria muito interessante sobre essa questão, penso-me que na semana passada, onde há em Corupá, oficialmente, veja bem, oficialmente, 11 casos de vulneráveis que foram molestados sexualmente. E os pais descobriram isso depois, às vezes, de meses, de anos até. Então, e com outro detalhe, a maioria dos violentadores está dentro do seio familiar. Ou seja, é alguém próximo, bem próximo, que tem a capacidade de envolver a criança, a adolescente. A maioria das crianças que foram violentadas sexualmente em Corupá, a maioria é menina de 10 e 11 anos. Teve casos de meninos também. Então, é preciso que você tenha um acompanhamento redobrado sobre o comportamento do seu filho, e aqui da sua filha também. E aqui eu parabenizo o Conselho Tutelar, parabenizo o Tony Rodrigues, que é o responsável pela delegacia de polícia local, e a Secretaria de Assistência Social. Por quê? Porque eles estão criando uma rede
para fazer com que se descubram novos casos e acabem com o sofrimento dessas crianças, desses vulneráveis. Olha, geralmente a criança que está sendo molestada, ela tende a querer se afastar da pessoa, ela tem medo daquela pessoa, ela muda abruptamente o seu comportamento. Muitas vezes era uma criança proativa, gostava muito de brincadeiras e de repente parou com tudo isso. E é uma criança também que pode ter uma perda de rendimento escolar muito grande. Ou seja, ela está tão envolvida com aquele crime que estão lhe praticando que ela perde a graça para tudo. Então, quando o seu filho ou sua filha mudar um pouquinho de comportamento, procure investigar um pouquinho melhor, tá? Porque de repente você estará estendendo a mão para alguém que está pedindo pelo amor de Deus. Por isso que vocês estão vendo em Corupá, nas praças, aquelas flores plantadas, hipoteticamente plantadas, né? Porque são desenhos, é para chamar atenção. E tem o Disque 100. Você não precisa se identificar, mas também não pode ser omisso. Se você souber de algum caso ou duvidar de algum caso, basta usar o Disque 100, que funciona maravilhosamente bem. Não vão pedir o seu nome, só vão pedir o que você suspeita e onde que é, e pronto. Olha que contribuição maravilhosa você pode estar dando, tirando uma criança, um indefeso, das garras de um bandido. Porque quem faz isso é bandido. E como tal, deve ser tratado. Programa Falando Francamente volta já já. Grande abraço, até. Falando francamente. São 12 horas e mais 44 minutos. Os grandes nomes da música Tocam aqui. 87,9. A rádio da cidade. No Auto Posto Corupá, você e seu carro são muito bem-vindos. Enquanto a equipe treinada do Auto Posto Corupá abastece seu veículo, você aproveita as delícias da loja de conveniência e café expresso. Pode tomar a sua cerveja gelada no deck ao lado. O atendimento do Auto Posto Corupá é das 6 da manhã às 10 da noite, de segunda a sábado. E aos domingos e feriados das 7 às 12 e das 14 às 20 horas. Troca de óleo com as melhores marcas. Venha encher o tanque no Auto Posto Corupá. Avenida Getúlio Vargas Centro. Esse posto é Flex. Tem até GNV. Você conhece os benefícios de óleo de coco? Ainda não? Então ouça só. Ele ajuda a emagrecer, é benéfico para o coração e é excelente para o diabetes tipo 2. Boa forma de energia. Ajuda a tratar e prevenir o câncer, entre vários outros benefícios. E você encontra em Corupá na Essência Plena Farmácia e Perfumaria. O óleo de coco é muito importante para a nossa vida. Lembrando que existe o óleo de coco em forma de óleo para a cozinha e em forma de comprimidos para ingestão. Essência Plena Farmácia e Perfumaria, ao lado da Mega Transilpé. Telefone 3375-3740, Centro Corupá. Vem aí, nesse sábado, dia 19 de maio, um grande baile em comemoração ao aniversário da Sociedade Bolim Carioca. É neste sábado, dia 19, com a escolha da Rainha da Sociedade. Início às 22 horas, ao som da banda Sagitários, pela primeira vez em Corupá, com o desfile das lindas candidatas. Venha fazer a festa neste sábado, na Sociedade Bolim Carioca. Baile em comemoração ao aniversário da Sociedade. Você é o nosso convidado especial. Terceiro Festival Esportivo A Galera, dias 18, 19 e 20 de maio. Promoção: Associação de Futebol A Galera de Corupá. Local: Sociedade Floresta. 36 equipes confirmadas de toda a nossa região. Música ao vivo, serviço de bar e cozinha e o tradicional churrasco. A Corupá FM estará presente no dia 20 com transmissão ao vivo. Oferecimento: Zapela Alto Som, completa linha de pendrives e cartões de memória, faróis de neblina, câmeras de ré no retrovisor e autorrádio Pioneer, além de baterias e instalação completa de som para o seu carro, películas, alarmes e iluminação. Zapela Alto Som, na Roberto Zaide, próximo ao Supermês. Fone 33750531 ou no WhatsApp 991774296. Brinquedos e artesanatos Leone, carrinhos, artesanatos e pallets para empresa e particular, de todos os tamanhos. Brinquedos
Tecidos e Artesanatos Leone, do Dimas, Rua Arturo Menestrina, 183, no Ano Bom. Fone 99127-7738. Instaladora Martins, serviços residenciais, industriais e comerciais, com projetos e toda a assessoria necessária em sua obra. Fone do Edson Martins, 991310346. Instaladora Martins, garantia no que faz, em Corupá. Casa de Concertos Jaraguá, agora com oficina móvel, assistência a domicílio. Atende Jaraguá do Sul e região. Fone 3273-1661 ou no WhatsApp 98440-1661. Terceiro Festival Esportivo A Galera, dias 18, 19 e 20 de maio, na Sociedade Floresta. Realização: a Associação de Futebol A Galera de Corupá. Apoio: vereador Felipe Rodrigues, Loriano Rogério Costa Alcútia, vereador Wilson Jean Gester e Corupá FM. Essa rádio é top! Corupá FM 87.9 nas redes sociais. Acompanhe também as transmissões ao vivo via YouTube. É só acessar nosso canal Corupá FM 87.9. Essa rádio é top. Estamos apresentando Falando francamente, Tim Francisco. Agora são 12 horas e mais 49 minutos, 12h49. Muito boa tarde, muito prazer. Você está acompanhando pela Corupá FM o programa Falando Francamente. A nossa convidada de hoje é a optometrista Jaqueliane Belling. Nós estamos indo já para a reta final do programa. A partir de agora vai ser normal, todos os sábados, das 12 às 13 horas, às vezes ao vivo, como é o caso de hoje, às vezes nem tanto, por conta das adversidades que surgem, né? Muitas vezes, como eu apresento o programa há muito tempo, e a imensa maioria de entrevistados é de médico, e claro, não, outras pessoas também serão, outras personalidades também serão, mas acontece assim, você marca com um médico para vir ao vivo no programa. E claro, eles têm os pacientes e muitas vezes lidam com imprevistos. Então já aconteceram vezes de que eu convidei o médico, tudo certinho, 10 para o meio-dia, ele me ligou: Tim, não vou conseguir ir porque eu vou ter que fazer uma cirurgia agora. Surgiu um caso de emergência. Então, muitas vezes, por isso que a gente prioriza a gravação, porque assim nenhum dos trabalhos fica prejudicado, tá? A gente conversava em off, do intervalo comercial, e já que me chamava a atenção de alguns sintomas que podem indicar que a pessoa está enfrentando problemas de visão. E um desses sintomas é a dor de cabeça, né, Jaque? Sim, então vamos lá a uma lista, em especial para as crianças, os pais que estão ouvindo, então se atentem. Dor de cabeça, coceira nos olhos. Sim. Ardência. Lacrimejar ao assistir ou fazer os deveres. Sim. Sonolência. Sonolência também. Sonolência. Falta de atenção. Quando você fala falta de atenção nos estudos ou displicência? Vamos lá. Você já leu um texto e chegou ao final sem saber o que você havia lido? Capacidade de concentração. Exatamente. Então, a criança, você coloca ela para estudar e você vai querer tomar a matéria dela e ela não sabe te dizer nada. De repente, ela teve que fazer tanto esforço para manter as letras nítidas que ela não conseguiu se concentrar no que ela estava lendo. Não conseguiu memorizar. Exatamente. Confundir linhas, ter que ler com o dedinho marcando as linhas. É um conjunto. Não ficar paradinho na cadeira, que nem eu tô aqui, mas esse é meu perfil. Não querer fazer, né? Também você tem que se atentar a isso. Na verdade, eu acho que eu citei todos eles. Eu estou pensando aqui ainda, mas são sinais evidentes que teu filho ou tua filha pode ter algum problema visual. E quanto antes diagnosticar, melhor, né? Você vai ajudá-lo a
seguir o ritmo da vida normal como os coleguinhas que não têm problema de visão. Entendi. Então, às vezes, ele tira as notas baixas e você briga e o coitadinho nem tem culpa, né? Porque ele tenta, ele se esforça, no fim ele já está ficando deprimido porque ele não consegue aprender. Mas algum problema está envolvido a isso. Adultos, normalmente, dor de cabeça, né? Adolescentes, adultos, dor de cabeça, é um dos sinais mais evidentes. É óbvio que sempre, dependendo da região, né? Então, normalmente... Como assim? Na parte da testa, a parte frontal, normalmente está correlacionado com problema de visão. Em outras regiões, não. Quer dizer, podem se a dor ser de cabeça outras... for na fronte, pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa. Se for lá na nuca, é outra coisa. Se for parietal, é outra coisa, né? Então, prestem atenção. Às vezes aos adultos mesmo, né? Consulte, procure um profissional da sua confiança. Te avalia. Você costuma medir a pressão dos teus olhos? Tu não sabe o que é isso? Tem que fazer uma consulta de vez em quando. Porque é prevenção, né? Nós estamos falando desde criança a adultos. Hoje, normalmente, o pediatra, ele já solicita que você leve o seu filho... normalmente a partir dos 6 meses a um profissional especializado para fazer o atendimento, né? Alguns optometristas não têm tanta afinidade com crianças tão pequenas, não é a minha também, né? Mas a avaliação motora é muito interessante fazer nesse período já. Você já consegue ver se essa criança tem algum problema que seja genético, né? Então, às vezes, ela herdou alguma coisinha do bisa, do vô, do pai, né? E, normalmente, já se faz o exame do olhinho lá no hospital. Sim. Porque se lá eles avaliarem que já tem alguma alteração, existem alterações que elas precisam passar por um procedimento cirúrgico em questão de minutos. Certo. Senão você acaba afetando a vida dessa criança, né? Mas a partir dos 6 meses é bem interessante e pelo menos uma avaliação por ano nas crianças, né? Já que são 12 horas e 55 minutos, nós estamos chegando ao final do programa. Mas eu preciso te fazer uma pergunta, depois nós vamos repassar os seus contatos e você pode fazer alguma consideração e se eventualmente eu deixei de perguntar alguma coisa. Filhos de pais que têm problemas de visão vão desenvolvê-los? Ou seja, o fator é extremamente hereditário? Nem sempre. Depende muito. Às vezes eu posso... Meus pais nunca precisaram de óculos. Eu sou um exemplo. Meus pais nunca precisaram de óculos para longe. Quando crianças e adolescentes. Eles usam óculos agora por causa da experiência de vida. Sim. Mais conhecido como idade, porque eu sou uma pessoa educada, né? E eu já uso desde os meus 10 anos. Por quê? Porque eu herdei uma parte muito boa da minha avó materna e a outra da minha avó paterna. Então eu fui lá e peguei o que tinha de pior e trouxe junto para mim. Quando a Josi... já não tem nada do que eu tenho. Eu entendi. Né? Então, nem sempre é genético, mas pode ser um fator contribuidor, né? Às vezes, sim. Tá. As pessoas que desejarem tirar alguma dúvida com você, fazem o quê? Então, vamos lá. Em especial aos professores, eu estou à disposição de vocês. Vocês têm um papel fundamental nessas crianças que estão vindo aí e não os deixe perder oportunidades. O telefone do Centro da Visão. Liga, pede para falar comigo. Se eu não puder atender na hora, eu retorno. 3375-0718. Quer me passar uma mensagem? Eu também costumo responder. Anota meu WhatsApp. 99113-2345. Repita. 99113-2345. 3, 4, 5. É complicado esse número, super né? Simples. E se por um acaso tu queres me mandar um e-mail, Jaque, normal, jaque.belling@hotmail.com. Me escreva, tire suas dúvidas. Pais também, né?
eu estou à disposição sempre. Obrigado, meu amor, por participar conosco da estreia desse programa Falando Francamente aqui na Corupá FM. Nossa, eu que tenho que agradecer a honra de ser convidada. Realmente eu fiquei muito feliz. Eu gosto muito desse trabalho. Feliz em dose dupla, como eu já disse no começo, por você estar aqui na Corupá FM, abrilhantando o trabalho desses meninos já. E eu tenho uma convicção que você vai contribuir muito mais do que você já contribuiu à nossa sociedade, porque eles têm um canal direto para muitas dúvidas, né? Então, hoje é um dia de muita alegria, de muita satisfação e, principal, de muita gratidão pelo carinho que tu sempre tem por mim e pelo meu trabalho. Eu sou um admirador inconteste do seu trabalho, da sua dedicação, do seu profissionalismo. E é preciso ressaltar isso para que a comunidade saiba. Os meus filhos foram aonde? Foram na Jaque. Exatamente. Entendeu? Eu aonde? Na Jaque. Minha esposa aonde? Entendeu? Exatamente pela confiança na profissional que você é. Eu só tenho que agradecer. E te desejar, assim, muita sorte aqui agora, Obrigado. né? Trazendo pessoas de muita competência, que eu sei que tu vai fazer, porque vai ser muito legal. Vai ser muito, 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 muito bom. Obrigado, meu todos amor. os ouvintes, um ótimo final de semana. E lembrem, eu estou sempre à disposição. Pode me escrever que eu respondo. Que bom. Eu conversei na estreia do programa Falando Francamente de hoje, aqui na Corupá FM, com Jaqueliane Belling. Ela é optometrista, tá? Obrigado você que nos acompanhou, obrigado você que estava com saudades do programa Falando Francamente. Sábado que vem nós estaremos de volta, tá? Fiquem com Deus, um beijo do tamanho do mundo no coração de vocês e até sábado. Continue acompanhando a nossa programação. Boa tarde para você. Você acompanhou Falando Francamente. Apresentação Tim Francisco. Um programa de produção independente com total responsabilidade dos seus idealizadores. Falando Francamente volta no próximo sábado. ZYW 514, 87.9. Corupá FM, a rádio da nossa cidade. Acredite na vida, acredite no amor, acredite em quem lhe quer bem. Drogarias Farmagnus. Faça seu cartão crediário Farmagnus e tenha ofertas exclusivas em diversos itens. Em Corupá, Farmagnus atende na Roberto Zaidio, 3375-2944. Farmácia Genéricos e CIA. Drogarias Farmagnus. Amor e carinho com você. Drogarias Farmagnus. Você sempre bem. Panificador e confeitaria Pão de Mel do nosso amigo Guido. Diariamente atende das 6 da manhã até as 20 horas. Domingos e feriados das 7 da manhã às 12 horas e das 14h30 às 19 horas. Pães de vários sabores, bolachas, cookies, lanches feitos na hora. E você encontra nos mercados de Corupá e Jaraguá do Sul também as delícias da Panificador e confeitaria Pão de Mel. Faça encomenda daquele bolo de aniversário pelo 3375-1429. Diversos tipos de salgados, a pronta entrega e também por encomenda. Que nunca falte o pão na sua mesa. Pão de Mel. Pare tudo.